Sim, não, no Brasil não tem uma lei específica sobre reprodução assistida, mas tem uma regulamentação, tem algumas regulamentações do Conselho Federal de Medicina, que são normas deontológicas, ou seja, normas que vão ali apenas deveriam reger apenas os médicos, mas nós nos valemos dela, porque já que não tem lei. E tem alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, que lá, diferente daqui, são 2 casas para ser aprovada, a Câmara dos Deputados e do Senado, é diferente aqui, que só tem a Assembleia Nacional, né? Talvez seja mais fácil aprovar, mas nós não temos uma lei aprovada, porque nesse conteúdo desses projetos de lei tem uma questão moral. Aliás, como grande parte dos projetos de direito de família, eles trazem consigo um conteúdo moral, e esse conteúdo moral ele vai ao encontro, ou melhor, de encontro a interesses políticos, religiosos, que dificilmente é aprovada, né? Então, aqui no Brasil nós não temos, mas felizmente a fonte do direito não é só a lei, nós temos nos valido de outras concepções. Isso não significa que não tem as famílias que se constituem por inseminações artificiais, né? Essa como eu disse no começo, o direito sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento, e um dos campos do conhecimento que mais tem influenciado também é a engenharia genética, né? A evolução da engenharia genética, e nisso tem formado as famílias que nós chamamos de famílias ectogenéticas, que são aquelas que se constituem com a ajuda de inseminações artificiais. Isso tem sido muito comum nas famílias heteroafetivas e também nas famílias homoafetivas, né? O privilégio de reprodução assistida parece-me ser da mulher, não é? A mulher é que pode socorrer-se, não é, da reprodução assistida. A pergunta é: tem havido muitos problemas na determinação da paternidade, pais que reclamam, depois de doarem o esperma, reclamam a paternidade daquele filho que foi concebido só com a iniciativa da mãe com o esperma doado? Tem conhecimento de algum caso? Nós temos as inseminações, né, as homólogas e heterólogas, como se diz, mas eu raramente... Eu tive um caso onde que teve alguém que autorizou a inseminação e depois se arrependeu, mas aí já era tarde. Mas a maioria dessas reproduções, dessas famílias que se formam assim, são de famílias ou de mães solos, por exemplo, que querem ter como se dizia no Brasil, que era a produção independente, né? Eu quero ter filho, mas não quero ter um marido, por exemplo. Então, pode... né? Ou de casais heteroafetivos que não podem ter filhos. Nenhum dos dois podem ter filhos. Ou um só pode, aí faz inseminação com material genético do outro, né? Mas tem também aqueles que não podem ter, nenhum dos dois pode ter, ou mesmo quer ter sozinho, que isso é um grande problema. Aqui no Brasil é proibido também, que são as chamadas, o nome popular, de barriga de aluguel, né? Ou, como se diz, útero de substituição. No Brasil é possível o útero de substituição, numa regulamentação do Conselho Federal de Medicina, apenas para parentes muito próximos, né? Aí uma mãe que vai gestar o filho para sua filha, por exemplo, com o material genético dela. Isso é legal no sentido de lei, mas eu não posso alugar uma barriga. Mas o que acontece? As pessoas vão para fora do Brasil, né? Agora Israel ninguém não mais, né, nesse momento, mas para alguns países sim que isso é possível, né? Você vê que até isso também é relativo, é uma questão moral. Por que em alguns lugares pode, outros não, né? Ou seja, isso não é absoluto, são reflexões éticas que nós devemos fazer. As principais construções doutrinárias que se fazem no Brasil sobre essa questão da reprodução assistida gira em torno de quê? Que discussões são feitas maioritariamente?